Bom dia, Bom professor dia. Wellington. Bom dia, bom dia. Bom dia a Bom todos. dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todo mundo Bom animado dia, depois bom do dia. feriado? Super animado. Aqui também. Só não Prazer pode revê-lo. dizer que está comendo camarão na beira da praia. Isso não pode. Ai, meu Deus. Tem muita gente comendo camarão na beira da praia aí. Bem, o Wellington está em Sorocaba, eu estou em Curitiba. Não tem praia em nenhuma das cidades, né, Wellington? Não, infelizmente não. Bom, vamos lá, né, doutor Hélio? O pessoal Vamos lá. Mais um está dia de grandes animado emoções. e eu adorei, eu gostaria que você começasse com a sua frase. A sua frase foi fantástica, que acabaste de colocar aqui do... Fantástico. Wellington, esse final de semana eu estava trabalhando em algum material aqui, de repente encontrei essa frase. Olha só, ele faleceu em 1993. Será que esse cara já adivinhava que o assunto era, Sim. era... Sim, né? Eu achei fantástico. Em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados. Um consultor americano, W. Edwards Deming. Viveu de 1900 a 1993. Caramba, 93 anos transmitindo uma boa cultura aí a todos, né? Sim, e ele também teve uma atuação muito forte, né, no cenário de planejamento estratégico, indicador de desempenho, né? Ele foi um dos que sempre bateu na tecla, né? Na qual, se você não tem dados, você não tem referência. Se você não tem referência, você não sabe o que você faz. Se você não sabe o que você faz, você não entende o que precisa melhorar no teu dia a dia. Então, Ou seja, sem rumo. se você não tem rumo, né? Aquilo que eu sempre brinco, né? Você ganha um par de passagens, você está no aeroporto, né? Aí a pessoa fala, para onde você quer ir? Ah, não sei, para qualquer lugar, pô. Então, tá, então te dou uma passagem para a Rússia, pô. Vai embora. Né? Então, não vai. Isso é complicado. Bom, na aula passada, né, doutor Hélio, a gente fez algumas abordagens interessantes, né, com preocupações de abordar dentro do fluxo do dia a dia de uma instituição de ensino. Foi colocado algumas abordagens específicas no cenário de cláusulas contratuais, contratos com empresas terceirizadas, né? Em alguns pontos específicos onde temos aí o envolvimento dos dados pessoais, né? E uma coisa que eu achei bastante interessante pelas dúvidas que surgiram, né, é qual tipo de dado pessoal que nós tratamos dentro de uma instituição, né, doutora? Quer dizer, você tem o aluno, né, propriamente dito, né, que esse aluno pode ser menor de 16 anos, né? Tem todo esse aparato, né? Menor de 12, não é, doutor? Como que é? Isso. Eu me perdi. Até os 12 são considerados crianças, menores de idade, né? Olha aqui a irmã Rosânia do Sagrado, já nossa querida cliente aqui, que bom, seja bem-vinda, irmã Rosânia. Dos 12 aos 16, adolescente. Entendi. E todos esses são tratados como dados sensíveis. Dos 16 aos 18 já são adolescentes assistidos, né? Eles podem ter os seus dados tratados desde que sempre assistidos aí por um responsável legal, né? Mas vamos Entendido. lá. Você pode compartilhar a tela, Wellington? Claro, claro. Estamos na tela compartilhada, né, doutor? Pelo que eu me lembro, nós tínhamos parado por aqui, não é? Eu acho que na próxima. Aqui, isso. A gente começou a tratar dessa cláusula da cessionária
exatamente Tá. para demonstrar para todos os alunos como tratar contratos com terceiros, né? Aham, O Wellington, o professor Wellington, o Juan Silva está pedindo eu tô uma vendo. recapitulação do que foi tratado. É importante informar os alunos que a gravação foi disponibilizada, né, Wellington? Sim, foi disponibilizada para quem participou, né? No site, mas a gente vai ver com o Flávio aqui como redisponibilizar a gravação da aula passada, né, doutor Hélio? Isso. E a gente E daí complementa disponibiliza uma com a novamente. outra, né? Pode ser. É só o pessoal ver nas nossas redes sociais, né, doutor Hélio? Na sua e na minha, Isso. que lá tem o link do conteúdo para vocês baixarem. Olha, ó, a nossa TI Exames, como sempre, já nos engrandeceu com informação rápida. Tá aí, ó, pessoal. É muito rápido, né? O pessoal é fantástico. A equipe aqui da TI Exames é Muito bom. impressionante, é muito Muito rápida, bom né? mesmo. Aqui tem um contexto aí do que está sendo abordado. Isso, está aqui. Aqui, na realidade, foram as 35 páginas, né? É isso, né? Agora, a Isso, a gravação apresentação do inteira, vídeo... inclusive as de hoje. Ah, tá legal. Isso, inclusive as de hoje, nós fizemos uma pequena alteração, né, doutora? A gente vai dar uma atualizada e subir nas nossas... Aqui, ó, as gravações estão nos comentários dos posts no LinkedIn, gente. Olha que interessante, ó. Ótimo. Vamos abrir aqui o doutor Hélio, onde tem essa abordagem aí. Nos posts do LinkedIn, tem essa referência ao conteúdo, tá? É só vocês entrarem lá que identificarão. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui. Acho que é lá mesmo. Bom, vamos lá, Hélio. Vamos começar recapitulando, então, Isso. para a gente colocar aí no trilho aí começado de hoje. Bem, a gente começou falando da importância do tratamento de dados nas entidades de ensino, falando da importância, principalmente pelo fato das entidades de ensino tratarem dados pessoais de alunos. Montamos um roteiro de apresentação que a gente está seguindo e, no fim, com a participação de todos os alunos, a gente acabou extrapolando o horário, mas hoje a gente promete cumprir religiosamente o horário previsto. E várias perguntas surgiram, né? Então, tem, inclusive, várias perguntas aparecendo aqui. Eu acho interessante, Wellington, até, de repente, como a gente não consegue responder tudo via live, que a gente grave essas perguntas. Eu vou pedir para a Sofia e para a Rosiele, que são as advogadas que trabalham comigo, se possível que elas gravem essas perguntas para que a gente possa depois responder com mais calma e para replicar para todo mundo, tá? Eu acho que é legal, porque aí coloca no seu LinkedIn, no meu LinkedIn, as perguntas, anonimizando, é lógico, quem as fez, e nós respondemos. Perfeito. Né? Acho que fica bom, fica ótimo, doutor Hélio. Boa ideia, boa ideia. Muito bom. A Rosiele já se manifestou aqui, ó. Então elas vão providenciar. E daí nós trouxemos para todo mundo os principais tópicos que nós estamos apresentando e o dia a dia das escolas, né? Então, desde da solicitação de reserva de matrícula, como solicitar, o envio de currículo, toda a tratativa de consentimento, que nós vamos tratar desse tema mais demoradamente na manhã de hoje. E depois a questão dos contratos, né? Atualização dos contratos com parceiros,
estamos trazendo alguns modelos aqui de cláusulas concessionárias. Então, eu acho que a gente pode continuar, Wellington, porque a gente vai e volta nos assuntos a todo momento, né? Fizemos uma comparação muito detalhada, uma analogia entre a LGPD, Constituição Federal, ECA, toda a regulação do MEC, né? Então, sempre trazendo os tópicos das leis tratados com relação à LGPD, né? Então, olha aqui, ó, o Wellington acabou de perguntar, né, o artigo 2º do ECA, crianças que possuem idade até 12 anos e adolescentes que possuem idade, corrigindo, Wellington, de 12 a 18 anos. Eu tinha falado de 12 a 16, me perdoe. E de 12 a 16 sempre assistidos por maior, né? Mas são adolescentes. E daí começamos a tratar aqui a questão do artigo 14 da LGPD, o porquê do tratamento de dados sempre, o tratamento de dados de crianças e de adolescentes em todas as circunstâncias deverá ser realizado sempre visando o melhor interesse da criança, do adolescente, né? E as informações sobre o tratamento de dados, como consta aqui, sempre deverão ser fornecidas de maneira simples, acessível. A gente tem que lembrar, pessoal, que na escola nós temos pais com dificuldade para acessar a internet, com dificuldade de conhecimento, com alguns pais analfabetos que somente agora estão tendo a oportunidade de conceder aos seus filhos o privilégio do acesso à educação. Então, todo e qualquer procedimento que as escolas adotarem no sentido de facilitar o acesso dos pais responsáveis para entender o que a escola o porquê que a escola está coletando dados pessoais, de que forma está tratando, com qual objetivo, né, para atender determinada finalidade, sempre é muito importante. Então, toda essa questão de receber documentação, de repente uma matrícula em papel, o que eu devo fazer no site, de que forma eu devo fornecer as informações de forma simples, clara e acessível. A gente comentou na aula passada a questão do privacy by design e privacy by default, ou seja, desde a concepção, nós precisamos realmente nos questionar por que eu estou pedindo essa informação, né? O que eu vou fazer com essa informação? Eu realmente preciso pedir, continuar pedindo religião, se eu não, sendo qualquer religião, eu vou aceitar os alunos, né? Então, essas informações são muito importantes e cada vez mais de forma clara. Se eu tratei de forma clara qual o objetivo pelo qual eu estou coletando dados pessoais ou estou coletando um consentimento para fazer o uso da imagem, eu preciso deixar claro que é para um evento de marketing com determinado objetivo e com um prazo de validade. Ah, mas, doutor Hélio, eu todo ano eu preciso ter esse consentimento. Então, todo ano no processo de matrícula pede novamente consentimento. É uma maneira de você demonstrar a todos os responsáveis legais que a escola está tratando os dados pessoais dos educandos de acordo com a legislação. Pode passar. Doutor Hélio, o senhor me permite, aproveitando aí que o senhor acabou de falar, de vez em quando utilizamos aí, né, alguns jargões, né, que nem privacidade by design, que é a privacidade desde a concepção, a privacidade por padrão, né, que é o privacy by default. Isso, pessoal, foi uma nova nomenclatura que foi dada, e isso surgiu, né, pela pátria-mãe de toda a legislação de privacidade, que foi a área econômica europeia, e todos nós sabemos que foi em função declaradamente das consequências que tivemos da Segunda Guerra Mundial, e em função disso, inventaram-se ou definiram-se, né, algumas nomenclaturas. Isso nada mais é do que gerenciar as empresas de acordo com um conjunto de políticas, procedimentos, para atender à governança, que é o ato de governar uma instituição. É isso.
Então, quer dizer, toda a instituição, seja ela qual for, e aqui nós estamos falando das instituições de ensino, precisa se preocupar de que no seu dia a dia, daí a privacidade por padrão, no seu dia a dia, todos os colaboradores, parceiros, alunos, pais, responsáveis, mediante a identificação de alguma coisa que possa colocar em risco, né, a disponibilidade dos dados pessoais, seja de quem for, alerte a instituição. Assim como, né, por isso precisa ter os canais de comunicação. Esses canais precisam ser bem definidos, bem disponibilizados e anonimizados para que as pessoas falem, pessoal, achei estranho o comportamento não faz sentido a segurança lá, né, da portaria ter uma relação de nomes, não faz sentido eu ter um grupo de WhatsApp disponibilizando o nome dos meus filhos, dos pais. Então, todas essas coisas tem que ter um canal de comunicação para abordar a escola, né? Não alarde nem nada, mas isso é importante. Agora, no nosso dia a dia, é muito importante tratar isso, né, na governança que a gente chama governança desde a concepção. Mudanças ocorrem nos direcionamentos do MEC. Mudanças ocorrem nos direcionamentos das nossas legislações. Mudanças ocorrem nas nossas culturas das pessoas, né? Utilização de WhatsApp, que é o mais está pegando. Hoje tem uma preocupação muito grande com a segurança física, né? Que a gente está passando por um momento crítico no país, nessas abordagens de segurança, sequestro, piques e tudo mais. Então, isso são coisas vivas. Então, essas nomenclaturas que nós utilizamos nada mais são do que um conjunto de coisas que todas as instituições deveriam continuar a fazer com uma ênfase agora um pouco mais, né, direcionada para compartilhar alguns dados das pessoas. Era isso, doutor. E até lembrando, Wellington, que nessa semana nós tivemos aí a definição de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está em vias de virar Agência Nacional de Proteção de Dados, com maior autonomia, né? Podendo, inclusive, montar unidades regionais, que isso está no planejamento da autoridade futura agência. Por que futura agência? Porque precisa passar ainda no Senado. Mas é muito importante que a gente entenda que o caminho que o Brasil está seguindo é um caminho célere, no sentido de fazer com que a NPD consiga ter unidades voltadas a nichos de mercados. A gente provavelmente vai ter uma equipe dentro da NPD especializada em entidades de ensino para nos prover de informações, nos orientar e previamente antes da aplicação das sanções. Então, o caminho é muito interessante, até para que o Brasil possa realmente fazer parte aí da OCDE num nível, no mesmo nível dos países de primeiro mundo, né? Podemos continuar, Wellington. Você vai falar aqui do consentimento? O consentimento específico, né, para a coleta de dados. Então, no parágrafo 1º do artigo 14º, o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Então, a partir do momento que a gente tem o consentimento de um deles, porque algumas escolas, o Wellington, me questionavam, diziam assim, mas eu tenho um responsável legal financeiro, eu tenho um responsável legal pedagógico, eu tenho um responsável legal que vai buscar na escola. Qualquer um deles que assine o contrato e que dê o consentimento do tratamento de dados, a escola vai fazer a gestão com base nesse consentimento. E daí, respondendo, replicando aquilo que eu já falei, se existe um consentimento fornecido no ato da matrícula, durante todo aquele exercício da matrícula, o consentimento está válido. Não há necessidade de renovar no meio de um ano escolar, né? A publicidade das informações, como serão utilizados, os procedimentos, né, de exercício regular dos direitos do titular, também estão previstos no parágrafo 2º, né, que trata dos controladores deverão manter pública
todos os tipos de dados coletados, a forma e os procedimentos a serem adotados aí no tratamento dos dados. Então, de forma muito clara, deixar explícito em contratos, em documentos assinados pelos responsáveis legais, a forma de tratamento. Pode continuar? Aqui, continuando no artigo 14 da LGPD, então, o parágrafo 3º, poderão ser coletados dados pessoais sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º, quando a coleta for necessária para contatar os pais. É óbvio, minha gente. É uma urgência de um acidente que aconteceu na escola, de um problema qualquer que aconteça com o filho. Eu não tenho consentimento para entrar em contato com o pai quando o filho se sentir mal. Isso não existe. Você pode entrar em contato, porque sempre, voltando ao tema que nós já falamos, sempre visando o bem do educando, do aluno. Então, a gente pode tratar sem problema nenhum. O parágrafo 4º... E outra, né, doutor Hélio? Infelizmente, nós tivemos um evento catastrófico aqui em São Paulo, nesta semana, não sei se todos tiveram acesso, mas a mídia está gritando aos 4 cantos, que numa grande instituição aqui de ensino particular, em São Paulo, tivemos um incidente com uma aluna de 13 anos, que ela foi encontrada, né, falecida aí no banheiro da escola. Então, quer dizer, tudo isso é um cenário bastante crítico para nós hoje, né, porque tratar essas questões de bullying, né, tratar essas questões de deflagrar dentro das mídias sociais essas ofensas, essas agressões, é uma responsabilidade nossa também, né? Então, quer dizer, dentro de um cenário de uma aula cooperativa, aí onde tem essas trocas de coisas, de informações, de semi-agressões, isso é tudo responsabilidade nossa, né? Dentro do circuito que estamos tratando, e precisa ter uma certa monitoração nesse sentido, né? Então, é exatamente aqui que a gente está comentando, né? Exatamente. Infelizmente, é um exemplo ruim de abordar, mas faz parte, infelizmente, desse cenário que nós estamos trazendo, né? Exatamente. Infelizmente. E daí a gente segue, continuamos no artigo 14º, né, parágrafo 4º e parágrafo 5º, que trazem aqui orientações sobre adoção de posturas que os controladores devem adotar, né? Então, condicionar a participação dos titulares desse artigo em jogos, aplicações da internet, atividades de fornecimento de informações pessoais, sempre estritamente para atender a atividade necessária proposta pela escola, né? E o controlador deve realizar... Inclusive coisas, doutor Hélio, inclusive coisas do tipo, né? Como que eu vou tratar, né? Por exemplo, essa questão de relacionamento de cobrar ou posicionar o pai ou responsável sobre o andamento do aluno com relação a faltas, desempenho de notas, né? Isso hoje é muito discutido dentro da escola. Como que eu faço para o pai? Para o pai ou responsável, quem está responsável por acompanhamento aí, da evolução educacional daquele aluno, como que ele tem acesso, como eu tenho certeza que ele teve acesso, que ele leu o e-mail que eu mandei. Então, tudo isso é uma questão de preocupação que sempre tivemos que ter, e hoje nós temos uma legislação que cobra sobre isso, e precisa desenvolver. Aí entra o privacy by design, né? A privacidade desde a concepção. Como desenhar todo esse fluxo? Como eu ter controle desse fluxo? Semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, eu tenho que passar a definir um conjunto de rotinas no meu dia a dia para fazer acompanhamento. Quantos alunos, sei lá, por série, por abordagem de curso, não sei. Cada estratégia, a escola escolhe e define, né? Quantos alunos quantos comunicados passei para os pais? Quantos pais deram retorno? Quantos pais não deram retorno? Como eu vou controlar isso? Você está entendendo? Então, esses controles de gestão de transação e troca de dados, a partir de agora tem que ser monitorado. Precisa ter evidência, porque mediante qualquer contexto, você precisa ter, né, doutor Hélio, que vocês falam? Sim.
evidências. Sem dúvida nenhuma. Só a plataforma, Renata, que a Renata Bortoleto que ela colocou, só a plataforma não adianta. Nós temos a cultura de que disponibilizar uma ferramenta, uma plataforma, está resolvido. Se não tiver gestão, se não tiver processos, não tiver procedimentos coletando, validando e cobrando, não adianta. Então, precisamos... esse é o ciclo que a gente tem que mudar, né? A nossa forma de pensar, porque eu disponibilizar a plataforma, eu tenho que ter rotinas de cobrança para dentro da escola enquanto administração, e compliance e governança, e do pai e do responsável nesse sentido também. Então, por isso que eu sempre insisto, né? O doutor Hélio brinca muito comigo, né? Que, pô, lá veio o Mônaco cobrando compliance, cobrando conjunto de rotinas. Eu sou movimentado a rotinas, né? Então, tem que ter um conjunto de coisas a serem feitas diárias, semanais, quinzenais e mensais. Vamos lá, doutor Hélio. Semestrais e anuais, né? Principalmente nas escolas. Aqui, só para reforçar a questão do consentimento, que está previsto no artigo 5º, inciso 12º da LGPD, né? Que diz lá que é uma manifestação livre, informada e inequívoca, pelo qual o titular concorda com o tratamento de dados pessoais para uma finalidade determinada. Então, um consentimento de tratamento de dados, ele não pode ser genérico. Eu preciso ter um consentimento para atividades de marketing, preciso ter um consentimento para compartilhar com prestadores de serviço. Então, é muito importante a gente estabelecer qual a finalidade para obter aquele consentimento. Tá? A partir do momento que você tem um consentimento para atividades de marketing, você está dando uma abrangência bem interessante para a utilização de imagem e voz, por exemplo, para todos os eventos que você promover, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Festa Junina, seja lá o que for, são eventos que vocês vão estar divulgando em site e tudo mais, né? A Flávia e a Luciana estão mandando várias perguntas aqui interessantes, Wellington, depois a gente dá uma passada ou faz aquele processo lá das respostas, tá? Isso. Aqui, um questionamento interessante. Wellington, se você quiser falar, fique à vontade. Tá. Então, olha só, aqui tem um cenário bem interessante para aquilo que nós conversamos aqui acima, né? Que foi a abordagem que a Renata Bortoleto fez com relação à plataforma e tudo mais. Olha que interessante aqui, Renata. O consentimento fornecido para uso de dados, né? Tem que ser... Nós hoje pegamos várias situações no qual vou falar a palavra contrato, né? Nem sempre, né? Mas a matrícula, a rematrícula, o cancelamento de matrícula, várias instituições colocam uma abordagem assim: instituição aderente à LGPD. E acha que está pronto. E acha que está resolvida a situação. Então, hora que nós tratamos consentimento, dentro da instituição, tem que ter evidências. Nós temos que ter isso, que seja um convite para o evento escolar. Esse convite foi disponibilizado, como que foi feito? Foi via e-mail? Foi feito um formulário de inscrição no site da escola? Quais os consentimentos que vocês pegam no dia a dia, coletam de pais, responsáveis, familiares para eventos internos? Isso tem que ter prazo de validade. Olha, eu vou coletar esses nomes, esses dados, vou validar a presença, e essa planilha Excel, esse convite, essa landing page que alguém fez no meu site vai ficar disponível, vai ficar armazenado por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Tudo isso é motivo tratado dentro de um dos direitos dos titulares. Nós estamos falando de consentimento. Tem outros, né, doutora Hélio? Legítimo interesse, execução de um contrato. Então, tudo isso precisa de evidências, né? Que nem exatamente. Wellington, a Luciana Gonçalves está fazendo uma pergunta aqui. Doutor Hélio, por gentileza, como se dá o consentimento destacado no artigo 14º, via link, um documento separado,
ou pode ser no próprio formulário com opt-in. Qualquer via, desde que a gente tenha evidências. Simples assim, né? Se você tem a facilidade de hoje ter um site bem montado com todas essas funcionalidades, melhor ainda, que você está realmente criando evidências e tornando todo esse processo muito claro para os pais, né, para os responsáveis, tá? E a evidência, né, doutor Hélio, tem que ser declarado principalmente o tempo, tá? Exatamente. E a hora que você pede autorização para alguém, você fala, eu vou armazenar os seus dados por 6 meses. Isso. Tem que declarar isso. E aí entra o que eu comentei de novo, né? E vou usar o exemplo aqui. Me desculpa, tá, Renata? Vou usar a abordagem da Renata novamente. Está aqui. Que não adianta ter ferramenta. Não adianta ter um formulário. Não adianta ter uma landing page se não tiver um processo de gestão que sustente isso e alguém valide se é para deletar aquilo ou não neste mês. Por quê? Caso ocorra algum vazamento de dados a partir desta planilha Excel, desta relação, deste convite, desta formalização, por exemplo, de uma festa junina, festa de confraternização do Dia das Mães, Dia dos Pais, seja o que for, e vazar a partir daí, você pode ser responsabilizado porque você não definiu o tempo de uso, ninguém deletou aquela planilha, ninguém deletou aquela landing page, entendeu? Então, quanto mais automatizado tiver o processo, mais gestão necessitamos. E, pessoal, por favor, evitem de tratar documentação de alunos via WhatsApp. Por favor. É um risco absurdo. Absurdo, não dentro do WhatsApp, mas é que a partir do momento que vocês me mandam uma informação qualquer, você, instituição, não sabe para quem eu vou compartilhar aquilo. Não tem gestão. Então, pode virar um rastilho de pólvora. Imagina o que está acontecendo com esse evento, esse incidente que eu acabei de comentar. Isso daí viralizou, que a gente fala. Então, não pode, precisa tomar cuidado. Vai lá, doutor Hélio. Wellington, inclusive estão perguntando aqui qual o prazo de validade do consentimento, né? Normalmente a gente utiliza o ano escolar. Se as matrículas são feitas em outubro e revisadas em setembro ou outubro do ano seguinte, durante esse período, né? A Vanessa Araújo fez uma pergunta interessante aqui. Como eu trabalho esse consentimento em contrato? Uma cláusula de contrato para cada finalidade e, em destaque, coletar assinatura para cada um deles? Não, Vanessa, a ideia é não complicar aqui o processo, não engessar o teu processo. O que hoje nós praticamos no mercado? No próprio contrato, a gente já tem uma cláusula que trata do consentimento do uso da imagem e voz dos alunos para eventos gerais, eventos de marketing, né, como Dia do Pai, Dia da Mãe, festividades da escola, tá? A partir do momento que no contrato o pai concorda, assina e concorda com essa cláusula, está lá ticado por ele que ele concordou. Você pode colocar no próprio contrato uma forma dele ticar, se for online é melhor ainda, para a gente ter essa evidência. Outra forma, se a escola prefere utilizar um documento para cada evento, não há problema nenhum. No momento que se manda o convite para os pais e responsáveis legais para um determinado evento, você já manda o convite com uma chavinha ali para ele ticar se ele concorda ou não com o uso das imagens. Lembrando que a gente não está tratando só do uso da imagem dos educandos, mas também dos pais. Os pais participam das festas. Também estamos tratando do uso da imagem dos educadores, que também vão tirar foto com os alunos e com os pais nas festas, tá? Aqui é a aplicação da LGPD no setor educacional, então, exemplo de dados pessoais de estudantes, né? Então, tem vários, nós temos identidade, histórico escolar, informações médicas,
todos esses têm uma temporalidade de guarda que precisa ser respeitada. Normalmente, nas nossas consultorias, a gente já apresenta uma tabela de temporalidade de guarda e de tratamento desses dados, com todo o procedimento, a orientação do procedimento de eliminação, inclusive, dos dados, né? Informações geradas sobre no uso de tecnologias, né, que permitem identificar alunos e alunos, câmeras de segurança, renda, situação civil. Essa questão de renda, situação civil, minha gente, quando um aluno pede uma bolsa de estudos, a exigência do MEC é muito forte nesse sentido. Então, toda a família, todos os membros da família precisam apresentar a documentação. Então, nós temos que ter todo um cuidado nessa coleta de dados, que são dados pessoais que podem, de alguma forma, colocar aí os titulares em situações complicadas, né? Então, informações geradas aí sobre uso de tecnologias que permitem identificar, então, biometria, gravação de imagens, segurança, videoaulas, tudo isso é aplicado hoje no setor educacional. Então, para cada procedimento desses, a gente precisa ver, tenho consentimento, não tenho, qual a base legal que eu estou coletando esse dado, os titulares foram informados, nós temos realmente o consentimento de todos. Eu tenho uma situação de uma escola aqui no sul do Brasil que em eventos eles separam os alunos, é difícil entender isso, mas eles separam os alunos que os pais deram consentimento num lado para tirar fotografia e não tiram fotografia daqueles que os pais não deram consentimento. Acabou de responder a questão do Juliano aí. Eu não tinha nem visto. É isso aí. Acabou de responder a questão do Juliano. Mas vamos lá. Pode continuar, Wellington. Não, achei ótimo, porque não tem como. A questão do Juliano foi a seguinte, né? Como distinguir no evento escolar aqueles que consentiram daqueles que não consentiram? O doutor Hélio deu um exemplo. E aí você tem que tomar essa normativa, né? Quer dizer, você vai fazer um evento, você tem a lista dos participantes daquele evento, que são os alunos que vão fazer, né, alguma declaração, os pais que vão ser envolvidos e tudo mais, você tem que tomar esse cuidado. Infelizmente, é assim hoje, né? E outra coisa, e na escola tem toda uma utilização de arquivos que a gente chama de BioND, que nem a Lilian de Castro comentou, que são... O que é BioND? É Bring Your Own Device, né? Traga o seu próprio equipamento para você tirar foto, né? Você tira foto, né? Então, você tira foto, você grava um Excel da escola, você lê o e-mail corporativo da escola. Evitem, pessoal, nas instituições deixarem, utilizarem-se de e-mails pessoais, Gmail, @terra, Tem que usar, sempre que possível, os colaboradores da instituição tem que usar um domínio, né? @escola.com.br. Isso é rastreável. Entendeu? Isso é muito importante, né, doutora? Sim. Vamos lá. Pode mudar. Aqui, a gente traz alguns exemplos de dados sensíveis, né? Então, informações médicas, religião, dados biométricos, imagens. O texto está alterado aqui, Wellington. A gente precisa dar uma revisada, porque na hora de passar para o PPT deu problema aqui. Exemplos de dados sensíveis de docentes também, então, raça, cor, informações médicas, também dados sensíveis de responsáveis legais, né? Referentes à religião, dados médicos, vinculação a partido político, etc. Então, sempre tomar muito cuidado com relação a essas informações. Pode passar? Aqui mais alguns exemplos de uso de câmeras em ambiente escolar, né? Então, a gravação de alunos presentes fisicamente na sala de aula. Minha gente, nós comentamos isso na primeira aula. Nós tivemos um caso recente de educador, professor, que numa festa envolvendo alunos, acabou fotografando
bebidas junto com os alunos, bebidas alcoólicas. Isso não é a LGPD que diz que é proibido, o Estatuto da Criança e Adolescente diz que é proibido, o Código Civil diz que é proibido, todas as legislações que tratam de cuidados com crianças e adolescentes sempre alertam para essa proibição, né? Então, tomar muito cuidado, e daí vem mais aquele assunto do o educador postando fotos no seu perfil particular. Não pode, somente utilizando as fotos, de preferência, somente utilizando as postagens que a entidade de ensino colocou à disposição de todos, né? A gravação dos alunos durante a apresentação dos trabalhos, então, ver se a finalidade está claramente determinada e focada no aprendizado. Então, sempre tomar cuidado com o que a gente posta. O Wellington acabou de falar essa questão de colocar notas em edital, tudo isso, tomar muito cuidado, porque isso pode gerar muito problema. Pode passar. Olha aqui, ó, Luciana, novamente. Por envolver imagens em câmeras de segurança, está-se necessariamente diante da coleta de dados sensíveis, doutor Hélio. Deve coletar cada consentimento do aluno para que seja para a própria segurança da instituição, porque acredito que o legítimo interesse não se aplique. Não, aqui é consentimento do uso da imagem. O que as escolas têm feito, Luciana, para cada evento, no convite já tem o pedido do consentimento, ou então no contrato já uma cláusula tratando do consentimento do uso das imagens para todos os eventos escolares, e pode até enumerar os eventos, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Professor, aniversário da escola, etc. Tá? Aqui sim... Pode falar. O Gustavo é exatamente isso que você está lendo. O Gustavo falou que a imagem do aluno não é dado sensível. A imagem do aluno não é dado sensível? Bem, a imagem de crianças e adolescentes todos os dados de crianças e adolescentes são dados sensíveis, né? Então, eu discordo. Eu também. Gustavo. Aliás, toda a imagem, todo o contexto... Só um detalhe. Só um detalhe. Deixa eu só explicar, depois a gente conversa desse assunto. Não quero atrapalhar a conversa, não. Imagem não é dado biométrico por si só. Ele precisa ter um tratamento, tem que ser feita uma medida com a intenção de identificar o aluno. Quando você faz uma imagem de uma festa, você tem um dado pessoal, você precisa tem o direito de uso de imagem, tem um monte de coisa que você tem que prestar atenção, mas a imagem de uma pessoa por si só, se você não for realizar uma medida com a intenção de identificar essa pessoa, ela não é um dado biométrico. Sentença da Via 4, tem um absurdo que alguém falou lá na sentença que só a simples imagem da face esbarra na definição de dado biométrico. Então tem um furdunço em torno disso, a gente pode um dia falar só disso, tá? O que eu quis dizer é assim, por si só a imagem não é um dado sensível perante LGPD. Ela é um dado, pode ser um dado de criança e adolescente tem que ter cuidado para você tratar dados pessoais de criança e adolescente, além da base legal, você tem que pedir autorização, consentimento para o pai, é um monte de coisa que eu concordo plenamente, não estou querendo tirar o foco, não. É só a definição em si de dado sensível, tá? A imagem não encaixa em nenhum daquele rol taxativo de dado sensível, tá? A imagem sozinha por si só. Foi só essa posição. Depois a gente volta nisso. Depois a gente conversa com calma, se Tá bom, vocês ótimo. quiserem. Tá? Perfeito. Foi só para somar mesmo. Se me permitirem a palavra aqui um minutinho, pegando carona na fala do Gustavo, se pensarmos nos crachás dos alunos, né, dos educadores também, esse crachá vai ter uma foto apenas, então não há
a utilização de um sistema biométrico, pensando, então, na captação das digitais, na identificação da íris ou identificação facial, né? Então, não existe a utilização do sistema biométrico, e nesse ponto eu concordo. E também acho importante o debate acerca da distinção que a gente precisa fazer necessariamente, né? Dados sensíveis, tem um conceito taxativamente colocado pela lei, né? Então, o legislador pensou nisso num rol fechado e taxativo. E, em paralelo, a gente tem os dados de menores, de crianças e adolescentes, aí tem aquela bifurcação, né? Aquela distinção entre dados de criança, que a LGPD acaba falando só da criança, e não fala nada do adolescente, aí essa é uma outra questão, aí eu acho que a gente poderia conversar em outro dia também. E o que eu queria dizer a respeito disso é que nessa distinção fundamental entre dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes, a gente tem que pensar que não é todo dado de criança e adolescente que é dado sensível, né? O que existe, eu entendo particularmente, o Gustavo já se manifestou aqui também, é que existe uma proteção jurídica maior para esse tipo de informação, né? Esse dado de caráter pessoal relacionado a crianças e adolescentes. Né? Então, é uma posição que eu também entendo e a gente tem que fazer a distinção, não partir do pressuposto que todo dado de criança e adolescente é um dado sensível. Tem que ser criança e adolescente dentro do rol dos dados sensíveis, né? E só completando a informação que você falou, que é muito importante. O dado de crachá, aquela foto em alta resolução que a escola tira para fazer o crachá do professor, por exemplo, do aluno, apesar de não ser um dado pessoal sensível, você não conseguir, porque se você não vai fazer reconhecimento facial, aquilo não é um dado pessoal sensível, mas ele é um dado que tem um risco muito alto. Por quê? Em caso de um vazamento, em caso de um acesso indevido a essa foto, ela pode ser usada, sim, para você fazer reconhecimento biométrico. Então, esse risco aumenta exponencialmente quando você armazena, por exemplo, aquelas fotos em alta resolução de crachá. Pensa numa empresa genérica, não precisa ser só na escola. Uma empresa genérica que vai fazer crachá, tira aquela fotona bonita em alta resolução e linka aquela foto com uma ficha cheia de informação do funcionário, se você tem um vazamento dessa informação, o seu risco é altíssimo. Daí a gente vai para aquele lado, como é que eu mitigo esse risco? Eu pseudonimizo toda essa informação, porque mesmo que haja um vazamento, a foto não está em claro, o cara não ganha a possibilidade de montar, inclusive, uma base biométrica a partir disso. O exemplo disso é o SERPRO. O SERPRO tem uma base biométrica de todo mundo que fez CNH e ninguém aqui deu a foto para ser feita a biometria daquela foto. Aquela foto foi para aparecer na sua carteira de motorista. Então, tem assunto para uma semana de conversa, esse assunto, tá? Só para eu ir embora, ficar quietinho, que toda vez que eu apareço aqui eu causo confusão. Não, Gustavo. Só para eu ficar Gustavo e quietinho. Lília, nós agradecemos a participação de vocês. Realmente o assunto é polêmico, requer discussão. Até por isso que eu falei que a NPD ela vai ter unidades segmentadas, exatamente para que nós tenhamos aí especialistas nas áreas de tratamento de dados. Se nós vamos cuidar de crianças e adolescentes na área de ensino, a gente precisa ter gente que entenda dessa área. Com certeza. Mas eu acho que a abordagem que o Gustavo fez, né, sempre é muito boa, mas aí que eu entendo, né, eu não sei do jurista, mas eu entendo por que ele se qualificar como dado pessoal sensível, que merece uma tratativa diferente. E é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. O dado pessoal caracterizado como sensível e toda identificação direta e inequívoca de qualquer ser vivo, ela é caracterizada dessa forma, justamente para, a partir daí, você tomar consciência e controles adicionais nesse sentido. É o que acabou de ser dito aqui, né? E eu concordo. E eu concordo plenamente. Eu só quis pegar no conceito de dado biométrico, porque o conceito de dado biométrico não tem na lei. Foi usado errado numa decisão da Via 4, que foi uma decisão que já foi dada, e ele traz alguns impedimentos. Por exemplo, eu agora estou realizando um tratamento de dado pessoal sensível seu e do Hélio, porque eu estou olhando a cara de vocês na imagem aqui do Zoom, eu não estou realizando tratamento de dado pessoal sensível, gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, senão, para filmar
o campo do Maracanã, alguém falou aqui no chat, tá? Falou assim, mas e a etnia? Eu posso descobrir? Pode. Você pode descobrir a etnia de uma pessoa, a condição racial de uma pessoa através da foto. O que acontece é que os tratamentos que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, a empresa utiliza essa etnia para alguma finalidade dela? Tá acontecendo alguma coisa? Porque se você não pensar na finalidade, no uso do dado em si, se você pensar no que pode acontecer com o dado, daí a gente se quebra. Se você for pensar, é possível, através do GPS, eu descobrir que a pessoa parou num templo e saber que ela é muçulmana. Cara, se for nesse é possível e essa informação não é usada para nada, você tem que olhar o risco de ter essa informação disponível, mas se a sua empresa não usar ela não tem. Você não tem uma finalidade para usar essa informação, o seu dado pessoal não se torna sensível. E até tem um ponto técnico. Todo mundo aqui sabe que a foto, quando é usada para reconhecimento facial, é calculado um vetor de 128 posições, e esse vetor que é utilizado na hora de fazer o match com a outra imagem. Então, o dado biométrico é esse vetor de 128 posições, não é a foto, mesmo quando ela é usada para biometria. Então, a gente tem um monte de questão, mas, de novo, isso é conversa por uma semana. Eu só queria finalizar e ficar quietinho, juro que eu vou ficar quietinho, vou fazer outra coisa. Gustavo, eu acho que a sugestão é o seguinte, a gente montar mais uma live só para tratar da questão da imagem. O que você acha? Tudo bem, vamos falar de dado biométrico e daí eu entro na imagem. Eu só quero completar com o negócio de criança, é importante. O artigo 14, que fala do consentimento, ele foi uma confusão do legislador. Eu já conversei com gente importante que falou que está errado aquilo lá, porque o que acontece? Se você considerar o consentimento do pai para tratar o dado como necessário para qualquer tratamento de dado de criança, você tem um problemão. Por exemplo, eu posso não dar o consentimento para tratar o dado do meu filho na escola, então não pode fazer chamada, ele não pode aparecer na lista, você não pode registrar a nota dele. Como é que faz? Então, a execução de contrato, né? Então, mas você não pode. Se você considerar que é só o consentimento do pai para criança menor de 12 anos, que nem está no artigo 14, você se quebra. Então, por isso que a tendência, apesar de não estar escrito isso, e apesar de no processo legislativo ter tido uma anotação de quem escreveu esse artigo, que ele estava pensando no consentimento, sim, do artigo 7, a tendência é assim, você tem que ter uma base legal do artigo 7 ou artigo 11, qualquer que seja, e, além disso, empreender o esforço de solicitar um consentimento dos pais, principalmente se a base legal for consentimento. Quer dizer, se a base legal for consentimento, não tem dúvida, o consentimento do pai tem que ter. Se a base legal for qualquer outra, você precisa, entre aspas, informar o pai que isso está acontecendo. Não adianta informar só a criança. Mas isso não está escrito na lei. Isso é uma tendência de todo mundo que eu conversei, das pessoas que eu conversei, sobre esse consentimento do artigo 14, porque esse consentimento do artigo 14 não faz sentido ele existir como única hipótese de tratamento de dado de criança. Mas isso também é outra conversa. Gente, desculpa, eu vou ficar quietinho aqui, prometo. Qualquer coisa eu escrevo no chat. Então, Gustavo, ficando quietinho ou não, é assunto para uma outra live, já está no radar aqui, tá bom? Sim, com certeza. Vamos lá, então muda essa tela aí, Wellington, para a gente sair da polêmica aqui. Redes sociais e escolas, então postagem de fotos, informações e vídeos de escolas, recomenda-se sempre que essas postagens devem ser minuciosamente analisadas. Eu acabei de falar a questão de bebida, eu acabei de falar a questão de repente você postar alguma imagem numa situação vexatória da criança ou do educador ou do pai que está na foto. Então, sempre a instituição estabelecendo regra clara de uso em redes sociais. Todas as escolas devem ter o seu próprio perfil nas redes sociais, postando aquelas fotos das crianças que realmente tiveram o consentimento de postagem das fotos, das imagens que não envolvam bebida, nem jogos, nem tudo que as legislações proíbem. Isso retrata a imagem da boa-fé da entidade de ensino, e os educadores que quiserem utilizar
essas imagens nas suas redes sociais, poderá utilizar desde que com autorização da entidade de ensino, né? Pode passar, Wellington. A utilização de biometria, voltamos ao assunto, né? A fim de checar a identidade dos alunos no ambiente escolar, merece bastante atenção. Isso está lá no artigo 5º, inciso 2º, né? Então, cuidado redobrado. Os direitos de imagem e voz são direitos de personalidade, então a gente traz isso como previsto hoje já no nosso ordenamento jurídico. Pode passar. Eu estou preocupado com o horário aqui também, né, Wellington? Vamos lá. O direito de uso de imagens, então aqui tem mais algumas decisões, algumas legislações, tanto Constituição Federal, Código Civil, Lei de Direitos Autorais, algumas súmulas do STJ, para que a gente possa ter uma atenção especial nessa questão aí de uso de imagem e voz dos educandos. Pode passar. Ou alguns desafios a serem superados pelas escolas, né? Mudança de cultura. Olha, essa questão da mudança de cultura, eu e o Wellington sempre batemos nessa tecla, a Roseli e a Sofia sempre participam no escritório. Nós temos clientes que a gente já deu treinamento, pessoal, para o pessoal do RH, já demos treinamento para o pessoal da área pedagógica, já demos treinamento para os educadores, para os pais de alunos e responsáveis, já demos treinamento para o pessoal da área, os colaboradores em geral, como tratar política de mesa limpa, um manual de conduta bem atualizado, prevenção de ameaça, como receber e-mail com um clique aqui num determinado link que a pessoa não sabe do que se trata e clica e acaba abrindo a porta para vários crimes virtuais, toda essa questão de monitoramento dos dados. Então, consentimento, minha gente, eu vou citar um exemplo de uma escola que está participando aqui do treinamento, que é o Grupo Sagrado. Eles têm, salvo engano, 17 unidades aqui no sul do Brasil, e todas as áreas já receberam treinamento. Eu devo ter participado de mais de 15 treinamentos dentro do Sagrado, do Grupo Sagrado. Nunca é demais, sempre tem gente nova entrando, tem irmãs que têm idade avançada, têm dificuldade de assimilar essa informação, tem situações onde o pai tinha dado não tinha dado o consentimento do uso de imagem no momento da matrícula, mas depois no contrato não havia nenhuma referência a respeito disso. Então, a todo momento você tem que estar revisitando o processo para que você realmente tenha um processo adequado à lei geral, inclusive com as evidências. Pode passar, Wellington, ou comentar se você achar importante. Aqui, Wellington, se você quiser... não, aqui foi a Sofia, eu acho que trouxe nessa apresentação uma sugestão. Você veja, exemplo de desafio, uma notícia aqui, ó, exposição de dados pessoais de crianças e adolescentes em aplicativos educacionais, né? Então, segundo o relatório de autoria da Human Rights Watch, que foi divulgado em maio de 2022, os aplicativos e sites voltados para a educação realizaram a coleta e compartilhamento de dados de crianças de maneira que desrespeita a privacidade. Então, alguns sites e aplicativos brasileiros foram analisados. Então, toda a relação dos sites, né, o Estude em Casa, o Explica aí, Escola Mais, todos esses têm algum detalhezinho que a gente precisa pensar, né? Então, além desses sites, os aplicativos citados acima, no total foram analisados 164 aplicativos e sites pertencentes a 49 países diferentes e 89% desses itens desrespeitavam a privacidade de crianças e adolescentes. Então, sempre, além de a gente se preocupar com o que a gente pratica internamente na escola,
também se preocupar com aquela questão dos artigos 46 e 50 da LGPD, né, Wellington, de adotar medidas técnicas administrativas, poder liberar ou não acesso a aplicativos que possam estar contribuindo aí com vazamento de dados pessoais. Pode falar? Aí um ponto importante, né, doutor Hélio, que não só nas instituições de ensino, mas em todo o ambiente corporativo hoje, as pessoas vão muito forte, né, em que tudo que é de graça é bem-vindo, né? E tudo que é de graça ou adquirido, contratado, não tem uma análise detalhada, não só no cenário técnico, né? Mas nós mais aqui, Gustavo, e nós mais no cenário de tecnologia, para saber, né, se aquela solução está tendo todos os atributos de segurança e compartilhamento, o mínimo necessário, onde está, né? Mas também de que se coloque, né, alguém, um jurídico, avaliando esses termos de uso. As empresas, as instituições desprezam isso. Então, o fato de estar lá, ler um termo de uso, não se entende muita coisa, e a partir desse termo de uso se contrata e vamos em frente. Não é assim, gente. Tem que ter uma avaliação detalhada, tem que ter um ok do jurídico da instituição para todo termo de uso, com uma plataforma de grátis ou não, e toda plataforma de grátis, né, que a gente fala, o preço são os seus dados. O preço são os dados dos seus alunos. Então, isso é muito importante, né? Achar uma escola ideal ou qualquer instituição ideal a gente nunca vai chegar. O que nós temos que fazer são níveis, né, de abordagem para cada ano, por exemplo, nós irmos tratando um conjunto de riscos para mitigar a exposição da instituição no mercado, para mitigar a exposição dos alunos daquela instituição e todas as pessoas envolvidas naquele artefato. Quer dizer, isso é o que a gente fala de privacidade desde a concepção, para ir aumentando, né, ano a ano, colocar no orçamento escolar, né, esses investimentos necessários para rever os aplicativos utilizados, para rever as ferramentas utilizadas, para rever os contratos com seus parceiros de segurança física. Quem está armazenando essas imagens hoje do CFTV, essa sensibilidade é exatamente aí, entendeu? Você tem que revisar. Você tem que saber quem é que está compartilhando os dados, a empresa de segurança, quem está lá dentro, como que você controla tudo isso. Então, é uma mudança cultural, sim. É uma mudança bastante crítica para colocar no planejamento estratégico da instituição, ano a ano, o que a gente vai avançar em cada ano que se passa, né, doutor? É isso. E a gente sempre gosta, Wellington, de mostrar os benefícios da lei, né? Então, essa tela diz tudo. A possibilidade de mudança de cultura, o Wellington sempre bate na questão de... Minha gente, a LGPD nos trouxe a oportunidade de adotarmos procedimentos que a gente já deveria ter adotado antes da LGPD, né? Toda a questão de segurança, tratamento de dados, política de mesa limpa, manual de conduta, bem orientando, se ausentou da frente do micro, faz o logout da máquina. São questões que parecem ridiculamente básicas, mas que as pessoas esquecem no dia a dia, né? Então, como contratar um terceiro, né, doutor Hélio? Como contratar? Qual a norma, né? Qual a minha cultura organizacional para trazer um fornecedor para dentro? Entendeu? Exatamente. Tem que respeitar essas normativas, né? Como contratar um software? Como contratar uma empresa de segurança? Como contratar uma empresa que vai ficar monitorando todas as câmeras da escola? Como contratar uma empresa de limpeza? Pessoal, é crítico isso. Como contratar uma empresa de limpeza? Sim. Como contratar um professor, né, dentro do regime CLT, né? E outra, como contratar alguns serviços terceirizados envolvendo essa parte prática educacional, prática esportiva? Contratar isso. Como compartilhar dados em eventos escolares, em gincanas escolares? Isso. Exatamente. Né? E tudo isso acaba trazendo... fantástico, né, doutora Ela? Porque o benefício, pessoal, o benefício, na minha visão, sempre será unicamente econômico. Ponto.
Não tem jeito, né? É isso. Porque você está prevendo o ataque, vazamento de dados, você está criando uma confiabilidade e credibilidade no mercado, isso traz mais aluno, né? Mais segurança jurídica e por aí afora. Pode passar? Pode E passar? aí vem, né? Quer dizer, né? Como abordar a lei, né, nos contratos de matrícula, aqui é só um ponto aí de deixar o pessoal pensar, né? O contrato de matrícula, rematrícula e cancelamento pode receber uma simples solicitação genérica dizendo que estou conformidade? É lógico que não, gente. Você simplesmente colocar no teu contrato, no teu acordo de parceria de matrícula, falar que você está em conformidade com a lei, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Isso daí não protege ninguém, certo, doutor Hélio? Certo. Tem que ter todo um artefato aí, né, de declarar a finalidade, que nem tudo que a gente já falou, quais os tipos de dados que você está tratando, todos os dados que você está tratando com toda essa abordagem de idade, né, do aluno, maior, menor que 12, 16 anos, como os dados pessoais são tratados, foto dos pais, foto dos responsáveis, tudo isso precisa estar descrito, gente. Não é só se falar lá no contrato, que nem a gente pega, né? Bastante contratos de rematrícula, o nome que queira dar, ele simplesmente coloca lá, não, estou adequado. Então, só isso está adequado não quer dizer nada, porque toda instituição, como qualquer instituição, que não... E sendo ONG, inclusive, você tem compartilhamento absurdo de dados. Um monte de pessoas envolvidas, né? Um monte de atores, vamos falar atores, né? Dentro da instituição, MEC, transferência de escolas. Então, editoras de livro. Gente, todo começo de ano tem todo esse cenário de material escolar, editora de livro. Quantos dados de alunos são compartilhados com editoras? Pesquisas que são feitas com as escolas, não tem? Muito O bem MEC faz mostrado. muita pesquisa, né? Então, é isso que a gente precisa tratar, né? E aí eu sempre gosto de mostrar esse quadrinho aqui que a gente sempre traz, e todo o trabalho que nós fazemos, né, doutor Hélio? A gente explica para a instituição quais são os componentes da lei, a gente quebra, né? A gente costuma quebrar, itemizar nos capítulos, explicar o que cada capítulo se refere, porque isso, nós não temos cultura no Brasil de entender lei, né? Então, com um aparato desse hoje, a gente faz questão de pegar a lei, componentizar em capítulos, explicar o que cada capítulo é responsável por, e para cada capítulo tentar colocar, discutir com a instituição quais são os controles que nós poderemos incluir e, principalmente, tratar em políticas de conscientização. O porquê não as instituições agendar lives com os pais e responsáveis para falar de LGPD? Nós estamos disponíveis aqui, pessoal, para fazer isso com vocês. Por que não? Faz uma live envolvendo todos os pais, os alunos. Por que não? Né? Porque isso é parte de nós sendo uma instituição, né? que é responsável por todo o cenário nesse sentido, nós temos que ajudar a culturar o mercado, né? Um pai que pode estar nos ouvindo, né? Um responsável legal que pode ser, e não é raro hoje, um avô paterno, uma avó materna, né? A gente sempre está envolvendo essas pessoas, né, doutor Hélio? E Wellington, é muito importante lembrar a todos que a NPD na sua resolução 01, no artigo 5º, ela já determina exatamente como que ela irá proceder uma fiscalização em uma entidade de ensino. Se você passar para o próximo slide, a gente demonstra na pirâmide todos os documentos. Pode passar. Já está na pirâmide. Ah, então ótimo. É que para mim não tinha aparecido ainda. Mas todos os documentos de conformidade, olha como nós temos aqui documentos que já deveriam ter sido adotados mesmo antes da LGPD,
e que agora, eu gostei do Wellington, que ele colocou aqui a minha logo em todo o espaço da pirâmide. Ficou muito bom, Wellington. Todos esses documentos são documentos que a gente traz como modelo, discute com todas as escolas. Pega lá no item 5, por exemplo, gestão de privacidade e proteção de dados pessoais, política de proteção de dados pessoais, aviso de privacidade, uma política interna de privacidade. Percebo que a gente separa aviso e privacidade é aquele aviso que a gente coloca no site, e a política de privacidade interna é aquela política para os colaboradores, com todas as orientações de como tratar os dados pessoais, uma política de contrato com operadores. Cada documento desses é adequado à realidade da escola. Ah, doutor Hélio e o Wellington, nós não temos estrutura para isso, a gente vai adequar ao tamanho da escola. Ah, minha escola é muito maior do que todas as outras escolas. Nós vamos adequar todos esses procedimentos a todas essas escolas. Todos esses documentos, Wellington, desculpe, eu estou até me alongando aqui, mas eles serão objeto de discussão no treinamento que vai acontecer em agosto, que está previsto para acontecer, não, final de junho, né? Final de junho, não, Junho. de julho. Nós já estamos Começo quase no de final julho. de junho. Começo de julho, que vai ser um treinamento oferecido para todas as escolas, onde nós vamos tratar todos esses documentos que foram elaborados com base nas ISOs 27001, 27701, todas as normativas da GDPR, LGPD e práticas do mercado, né? Aí, né, doutor Hélio? Aí veio o cenário, né? Nossa, que burocracia enorme vocês estão trazendo. Olha quanto documento, para que tudo isso, né? E aí vem o que está rolando aqui no chat, duas coisas, né? Que eu hoje, né, eu procuro não usar, abomino e não uso, me monitoro usar a palavra ou verbos adequar, né? O adequar era antes da lei entrar em vigor. Então, hoje nós temos que estar compliance, minimamente compliance, né? Nós temos que dar sustentação à lei. Nós temos que fazer isso. E aí sempre a gente declara, né, que o gerúndio é o maior artefato que temos. O que eu quero dizer com o gerúndio? Quando nós entramos, né, em parceria com uma instituição, nós fazemos um projeto, e o projeto é da sustentação inicial, depois o projeto vira rotina dentro de uma instituição. Esse projeto que a gente faz, esse desenho da privacidade, pode ser, geralmente para 1, 2, 3 anos. Então, o fato de você ter um planejamento estratégico para a privacidade ao longo dos 3 anos, qualquer instituição que bater a sua porta, a NPD, Procon, o MEC, qualquer um que bater a sua porta, você mostra, né, que existe o quê? Existe um planejamento. Ah, mas por que você não fez a sustentação 100% agora? Porque eu não tenho dinheiro. Simples assim. Eu não tenho dinheiro. Não é dinheiro que eu faço. Então, né, doutora? Wellington, tem uma observação da Lília aqui, que me desculpe, mas não posso deixar passar. Ela coloca assim, além de que o verbo adequar é defectivo, já dizia o professor Pasquale. Ou seja, mais uma razão para a gente não utilizar mais. Obrigado, Lília. Então, né, esse plano nós fazemos junto com as instituições e qualquer organização que trabalhamos juntos, né? A N-Mões aí, que nem a gente brinca sempre, né? Então, esse processo, esse contexto, esse programa de compliance, e não só LGPD, gente. Toda escola tem todo um compliance com o MEC, né? Não tem como fugir disso. Todo esse compliance ele é contínuo. Então, tudo que está aqui abordando não tem o mérito burocrático, tem o mérito de evidência para que... É que nem vocês fazem. Vocês não têm um planejamento de conteúdo programático? É isso. Conteúdo programático é aqui para a LGPD, está aqui. O conteúdo programático está aqui. O conteúdo programático tem uma agenda, tem datas,
tem responsáveis e tem um cronograma. Está aqui. E tem as evidências de que aquele conteúdo programático com os alunos foi execuível. Eu dei aquelas aulas, eu dei aquele conteúdo. É isso que nós propomos, nada mais além disso. Né? Então, quer dizer, tem um caminho a ser executado que começa, tem que começar e terminar minimamente para que, né, a escola esteja minimamente sustentando o compliance com a LGPD e tudo que a gente não trata só no foco, na lupa da LGPD, né? A gente se preocupa prioritariamente com o órgão regulamentador do foco do negócio da instituição, e no caso é o MEC. A partir do MEC, a gente pluga toda a legislação nesse sentido. Então, tem um conjunto de coisas, né? Política, procedimento, né? Tem toda a parte de matriz, calendários, toda essa gestão pluga com tudo que o MEC direciona e um conjunto de ferramentas que a escola já tem. Conjunto de ferramentas que a escola já tem. A escola existe. A escola existe, gente. A escola não começou ontem, existe. Então, pega toda a cultura, pega todas as ferramentas e a gente vai adequando, né? Que o doutor Hélio comentou, né, sobre criptografia, pseudonimização, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Gente, entende o que temos, o que dá para ser usado agora, e, a partir daí, definir-se um plano. Não é nada para implementarmos agora. Então, é um plano. Por isso que a gente fala aqui em programa de compliance. Não é projeto. Um programa, coisa contínua. Que nem o programa educacional do Instituto. É contínuo. Vou fazer uma parte esse ano, outra parte o ano que vem. E conscientização, gente. Por favor, façam palestras para os pais, façam palestras para alunos, responsáveis legais, para que isso se dissemine. Chame os parceiros da escola para falar sobre o assunto, né? A empresa de segurança, a empresa do CFTV, a empresa da limpeza. Suma, traz para dentro para discussão. É isso, né, doutora Hélio? Eu falei demais. É isso. Olha, eu acho que encerramos por aqui, já deu 11 horas, a gente está abusando da participação de todos. Só para lembrar que o curso, todos vão ser comunicados pela TI Exames, que vai acontecer em início de julho. A gente não tem ainda as datas definidas, ou já temos, Wellington? Nós tínhamos comentado que seria a primeira semana de julho, né? A gente vai tratar isso daí, ver a quantidade de inscritos para direcionar o assunto, né? Essa live terá certificado, Elisete? A gente não pensou nisso, não, viu, Elisete? Inicialmente, de emitir um certificado, né? Porque era muito um cenário de trazer o entendimento do mercado e discutir os assuntos, foi o que a gente fez aqui, né? Com a participação sempre de maestria do Gustavo, né? E Lilian e todos os outros que cooperaram. Então, a gente... Ó, a Lilian aí. E nós vamos compartilhar conhecimento, sempre tratar o Gustavo, sempre tratar o assunto. Pessoal, o assunto não esgota, o assunto é inesgotável, pontos de vista são abordados, cada um tem o seu, tem que ser respeitado, tem que ser discutido e ter colocado na mesa, né? Que eu falo, vocês fazem muitas coisas, nós fazemos porque a gente aprende. A gente Pessoal, aprende então, muito. Vamos lá, agradecemos aí a presença de todos, vocês sempre nos motivam aí a continuar procurando nos aperfeiçoar, estudar e tudo mais. Essa discussão hoje que o Gustavo trouxe eu achei muito importante, eu prometo que vou atrás disso, a gente vai criar uma live, montar uma live e chamar o Gustavo para a discussão, vai ser muito bom. Todos que participaram e que puderam fazer as perguntas, nós vamos seguir aquela sugestão que surgiu para a gente tabular todas essas perguntas e nós vamos responder nos nossos perfis do LinkedIn para que todos tenham acesso, tá? Infelizmente não deu para responder todo mundo porque surgiram vários questionamentos. Isso é sinal de que a gente precisa discutir mais, né, estar mais próximo das escolas, estamos aí à disposição. O Wellington colocou os nossos contatos aí, por favor, fiquem totalmente à vontade para entrar em contato com a gente, tá? Eu acho que é isso.
Mais uma sexta-feira vencida, com boas discussões. Desejo a todos aí um excelente final de semana. Tchau, Até pessoal. mais. Obrigado, Para vocês gratidão. também, Hein? Tchau, pessoal. tchau. Obrigada, viu? Foi excelente. Tchau, 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 Lília. Até obrigado. mais. Tchau, Prazer revê-lo, Obrigado, Edson. pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. obrigado. Tem o pessoal aqui que parece aquelas festas de condomínio, né? De churrasco. Não precisa nem convidar, que o cara vê o aviso lá e ele participa. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau. O Giba, a Poliana, uma turma. Valeu, sempre- professor. Bom final de semana. Igualmente. Obrigado. Obrigada. Bom final de Rosânia, semana, bom final de professor. semana. Tchau, tchau.